Olá, amigos e irmãos, muito bem-vindo a você que participa do nosso canal. Tamo aí. Aí, postei esse vídeo ontem no meu YouTube. Olha só, foi o pastor Jorge que me enviou. Olha só, glória! Olha que maneiro. Tá certo? Ó. Viu só que maneiro? É um trombone, um sax. Acho que como é que chama esse negócio grande aqui, gente? Kézia. Esse negócio grande aqui é o quê? Surdo? Trompa. Trompa? Eu acho que é uma trompa. Trompa. E a sanfona. Que maneiro! Bom, acabamos de chegar da escola agora, tá certo? E graças a Deus, tô muito feliz aí, tem uma escola dominical abençoada. E tô observando aqui também uma coisa, que o meu cabelinho parece que já passou do ponto de cortar. Tô achando que ele tá, sei lá. Hoje eu fui pentear ele tava querendo voltar pra trás, então tá na hora de cortar. Mandar um alô pro pessoal aí, deixa eu ver aqui que sempre me pede um alô lá, da Itaoca. Daniele Quintas, me pede sempre um alô. Manda um alô pra uma congregação lá de Córrego Vermelho. Daniele Quintas. Daniele Quintas. Né? Me pediu um alô lá para ela, a família dela e a congregação do Córrego Vermelho na direção do presbítero Ézio. Um abraço aí para o presbítero Ézio e toda a sua família, tá bom? Deixa eu mandar um alô também aqui para o nosso segundo diretor-geral da UMADI, do Ministério de Itaoca, auxiliar de trabalho Silvio e sua família. Um abraço aqui também. Eu vou esquecer de alguns nomes, tá? Vou falar alguns nomes que a gente tem um contato aí mais frequente. Silvio, sua família. Irmã Joana, irmã José Wilson, sua família. Presbítero Rubens, sua família, sua esposa, seus filhos. Pastor Haroldo Pascoal, sua família, sua esposa irmã Delba. Deixa eu falar aqui. Que mais? Quero mandar um alô também para... Como é que chama, rapaz? A cantora Michele. Tá bom? Um abraço para a cantora Michele. Tá certo? Um abraço para o presbítero, o evangelista Odair, lá de Soturno. Tá bom? Um abraço para e a congregação de Soturno, é claro. Lá está a irmã Solange Maifred, lá está o irmão Luiz Carlos Maifred, o evangelista Geraldo, e outros mais. O irmão diretor da mocidade lá, os filhos do Odair, são figuraças, tá bom? Não consigo falar o nome dele direito aqui. As meninas aí do grupo de louvor. Congregação do Alto Moledo, auxiliar de trabalho, que é o primeiro dirigente lá, o Marcos Ferreira, e sua esposa Vaninha, e também a sua filha, suas filhas, né? Toda a família do Marcos aí e toda a congregação, tá bom? Um abração aqui para os irmãos de Gironda, todos os obreiros e membros da congregação, a juventude. Um abração para vocês aí. Também mando um abraço pro meu filho lá em Angola, Rafael, meu filhão, Diácono Rafael, tá bom? Toda a minha família, minha esposa,
Um abração para nossa irmã Maria Benta, mãe do meu irmão Samuel. Um abração para o evangelista Anderson e sua família. Figuraça lá do... Tem o Mateus, tem o Júnior. O Júnior é um figura, né? E tem a Débora, filha do Anderson. Tá bom? Um abração para o presbítero Almir Barbosa, que hoje, nesse fim de semana agora, estão num evento aí de Escola Bíblica Dominical. Abração para você, hein? Tá bom? Um abraço aí para também o diácono José Renato, presbítero Gilberto e família de todos. Um abraço para o irmão José Gonçalves, né? Sua família. Presbítero Valteci, sua família. Diácono Jonas, sua família. Diácono Gabriel, sua família. Presbítero João Batista e sua família. Auxiliar de trabalho, irmão Josias. Deixa eu ver mais quem que eu lembro. Presbítero irmão Manel, fez aniversário há poucos dias. Tá com 80, né? A idade de Caleb, hein? Um abração para todos aí que eu não lembro o nome. Nossa irmã Lia. Irmã Lia. E as irmãs, né, do Círculo de Oração aqui de Gironda, na direção da nossa irmã Rosilene Vieira, Creuza. Um abração para os diretores de Mocidade de Gironda, que é José Renato, Késia. O departamento de casais, Gabriel e Jonas. Departamento de evangelismo. Não vou falar de todo mundo. Departamento de criança daqui da congregação, que é todas as irmãs aí que estão participando. Não vou falar o nome, que pode ficar alguém de fora. E toda a congregação aqui de Gironda, tá bom? Nossa irmã Ruth pediu aí um alô aí, ó. Tô mandando um alô pra senhora aí, segura aí. Todos os irmãos, tivemos um culto abençoado lá no Vão de Areia, a chapa esquentou, né? Foi bom demais. Foi uma irmã batizada com o Espírito Santo, a esposa do Otoniel. Um abraço pra vocês aí. Um abraço pra minha mãe, Maria Rita Rosa, meus irmãos, toda a minha família. Um abração aí, Luciano. Um abraço pro meu irmão Edilon. Tá certo? Bom, se eu esqueci de alguém, no próximo vídeo, digita nos seus comentários aí, ó, você não falou meu nome. Eu vou falar, tá bom? Tá certo? É isso aí. Bom, chegando à escola dominical agora, e um assunto que eu vou falar aqui, é um assunto interessante, né? Que deixa eu ver aqui. A gente pode até comentar um pouco sobre essa lição de hoje, que foi falada na escola dominical, que é o título A Mordomia da Família. A mordomia da família. E o texto áureo diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tá certo? Essa foi a lição que foi lecionada hoje, no domingo. Uma lição importante, os professores trabalharam em cima dela, muito bem explanada. Parabéns a todos aí da escola dominical, que tem se esforçado na formação de pessoas, né? A escola dominical é muito importante na formação do caráter cristão. Se você prestar atenção direitinho nos assuntos e você estudar e, né, meditar nisso, você vai entender que a importância da escola bíblica dominical na vida de um membro de uma igreja e da sua família é de extrema importância. Tá certo? É muito bom o pai. Nós precisamos sacrificar de algum modo. Para que nós tenhamos uma velhice abençoada, nós precisamos nos sacrificar, né? Eu, por exemplo, vou dizer uma coisa, por exemplo, para vocês aqui. Eu abri mão de muita coisa.
né? O ano passado eu recebi 3 convites para trabalhar em outro estado, São Paulo, em outros lugares. São Paulo, Minas, tá entendendo? E outras mais, então você precisa abrir mão de algumas coisas para você cumprir o propósito de Deus. Se você pensar só em você, você não vai cumprir os propósitos de Deus. Eu tenho 2 temas aqui para falar. Um é o obreiro aprovado e o outro é influência maligna. Então você precisa abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, eu abri mão de muitas coisas. Eu poderia estar até financeiramente até melhor até agora. Mas eu estou comendo, estou bebendo, tenho paz. Os combates. Qual é a minha batalha principal? Minha batalha principal é o combate com o inimigo de nossas almas por uma vida, para que essa vida não seja absorvida por Satanás. Às vezes eu não consigo. Às vezes, assim, tem a minha parte que é feita, mas tem a parte da pessoa também que precisa ser feita. É recíproco. É a mesma coisa que quando você estende a mão para uma pessoa e a pessoa não quer te estender a mão dela para que você possa ajudá-la. É diferente. Tá entendendo? Então, todo esse contexto, ele gera, né, um desgaste muito grande. Você precisa estar no combate diário para você, pela vida, pela alma. Você está entendendo? Alguns estão em busca da felicidade, explorando muitos cenários, testando cenários em busca da felicidade, da paz, da tranquilidade, mas o caminho correto chama-se o temor do Senhor. Olha, eu nem estou entrando aqui no assunto que eu queria falar. Vamos aqui ver o que o Espírito está querendo que eu fale. Tá certo? Não li nenhum versículo ainda, eu só li lá da lição os assuntos que eu queria falar. Então, o segredo é o temor do Senhor. Tá entendendo? Que aí você observa bem. Você vai lá em Hebreus 11, presta atenção. Você vai lá em Hebreus 11, deixa eu abrir aqui para você, já que nós estamos conversando, ó. Hebreus 11, ó. O que está escrito? Os heróis da fé. Aliás, a natureza da fé tirado do Antigo Testamento. Aqui está o contexto aqui. O que está dizendo aqui? Vamos lá. Deixa eu ler aqui. Ó. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da rainha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tá entendendo isso aí? Você entendeu? Que gostoso que é ler a palavra de Deus. Então o que acontece? Que adianta, mano? Jesus ainda falou ainda, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Você tá entendendo? Como é que a essência da situação? Alguns querem viver, mas sem sacrifício. Como é que vai? Vamos conjecturar aqui um pouquinho. Ó, por exemplo, se você come, você tem que fazer o que depois? Jogar o que comeu para fora. Sim ou não? Tem gente que tem preguiça até de ir no banheiro. Você está entendendo? Oh, meu Deus do céu. A vida é assim, você tem que abrir mão de algumas coisas para que você possa construir outras. É a mesma coisa. Se você tem um projeto, mas você tem um limite para aquele projeto, como é que você vai gastar esse limite em outras coisas?
O projeto da vida é esse. O projeto da vida do ser humano é esse. Algumas pessoas até dizem: ah, fulano não me apoiou, a igreja não me apoiou. Será que foi isso mesmo? Ou a pessoa está mentindo? Mentindo para justificar o seu estado. Então nós temos que pensar um pouco. O pai de família, né? Ele precisa abrir mão do seu sossego um pouco para encaminhar o filho no caminho. Não é só botar o rapazinho no mundo e pronto, não. O que eu tenho assistido, visto aí, é muitas lágrimas. Certo? Eu tenho visto muitas pessoas chorarem. Pessoas de barba na cara chorar. Porque às vezes o ser humano, ele quer continuar menino ainda, ele quer continuar brincando, ele quer continuar festejando, ele quer continuar... Ele acha que a vida é sempre um lazer. A vida não é um lazer, ela tem um custo. Tá entendendo? Ainda tenho alguns minutinhos. O assunto que eu queria falar, talvez não vai caber nesse vídeo aqui. Falar sobre influência maligna. Influência maligna. Existe a influência maligna. Vamos pensar. Existe a influência maligna e existe a possessão maligna. As duas situações são propriamente diferentes. A influência, não é necessário que o espírito mal ele entre na pessoa. Não, ele vai usar outros caminhos para te influenciar. A possessão maligna é quando o espírito mal está na pessoa. O diabo, Satanás, Lucifer, ou seus agentes, os anjos decaídos. Tá entendendo? Grave aí, ó. Influência maligna é quando você é influenciado externamente. Não há necessidade do espírito mal estar em você. Nem o próprio Jesus escapou disso. Porque quando você vai lá no jejum de Jesus, o que está acontecendo? Jesus, nos últimos dias, quando ele estava terminando o jejum, ele teve fome. Quando ele teve fome, quem que aparece? Jesus era uma figura religiosa, apareceu lá um ministro, um senador, um deputado. Não. O diabo apareceu. Quando Jesus termina o jejum de consagrar, aparece o inimigo, né? Ele jejuou. Está nos evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos, né? Deixa eu ver aqui. Se a gente for ler muito, a gente não vai ter tempo de falar. O tempo, né? Ó, deixa eu ver aqui se eu acho para você aqui. Capítulo 4 de Mateus, a tentação de Jesus. Ó, o inimigo apareceu no final da sua consagração. Ó, e chegando ele, ó, e verso 2, e tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães.
Isso aqui é influência maligna. O diabo não precisa estar na pessoa para influenciar a pessoa. Ele pode usar outros meios. Aqui o próprio diabo apareceu para Jesus, capítulo 4 de Mateus, e falou com Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Outra coisa, o que o diabo ofereceu para Jesus aqui, ó? E Jesus respondeu lá a ele: porém está escrito, não só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Verso 5, o diabo disse, transportou ele para a cidade santa e colocou sobre um pináculo do templo, uma parte mais alta, e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Depois ele disse para Jesus, ó, levou Jesus, transportou Jesus, o diabo transportou Jesus para um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: se tu, tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Entendeu aí? Você entendeu? Isso é influência maligna. Agora, possessão maligna é quando o bichão está na pessoa. Mas eu tenho medo de uma parte dessa aqui, ó. Eu falei sobre isso num vídeo lá atrás. Deixa eu ver se é Lucas 9. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu tenho medo disso aqui. Isso é perigoso. Quer ver, ó? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ó, deixa eu ver se é isso mesmo. Não. Deixa eu achar aqui pra você. Que eu tô... Vou achar e vou te falar. Eu tenho medo daquela parte em que a pessoa... O seu segundo estado é pior do que o primeiro, né? Eu vou ler pra você aqui pra gente poder... falar. Vamos lá. Lucas 11, 25. Lucas 11, verso 25. Vamos lá. Pra frente. Ó, 11, 25. Vamos ler do 24. Quando o espírito imundo tem saído do homem, isso quando ele aceita a fé, aceita Cristo como Salvador, ele é liberto desse espírito mau. Entendeu? Ó, quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares secos buscando repouso. E não achando, diz, tornarei para minha casa de onde saí. É aí que mora o perigo. E chegando, acha a varrida adornada, ou seja, a pessoa não está vazia, não busca nada. Entendeu? Então ele vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Isso é possessão maligna. Quando o espírito mau entra na pessoa. Compreende? Influência, o inimigo usa elementos da natureza, usa pessoas, usa objetos, usa situações, uma delas é financeira, social, sentimental. Todas essas situações que envolvem o sentimento humano, o inimigo usa para influenciar a pessoa. Isso é influência maligna. Agora, possessão maligna, quando a pessoa está possuída pelo inimigo. Isso é possessão. Aí, quando a pessoa está nesse estado, aí a coisa complica. A Bíblia diz que contra um Jacó arrependido não há encantamento. Mas se ele tiver em pecado, ele... Está entendendo? Contra um cristão arrependido, que se afasta do pecado,
nenhum encantamento lhe pegará. Mas um cristão no pecado, o encantamento do inimigo o pegará. Ele será seduzido por Satanás. Ele será influenciado, seduzido e possuído. Rapaz, deu ruim, hein? Aí a chapa esquenta. Já passou? O cara tá na igreja, seja ele homem ou mulher, tudo ele fala contra. Tudo ele reclama. O pecado está alastrado aí fora. Ó, violência está alastrada aí fora. Ele não fala contra. Inversão de valores está alastrado aí fora. Não fala contra. O adultério está em alta e inclusive no meio do povo cristão. Não fala contra. A fornicação está em alta e inclusive até no meio dos crentes. Do envolvimento do casado com o solteiro. Ele nem fala contra, não está errado. Pessoas inclinando para outro lado da vida, ele não fala contra. Mas tudo que se refere a Deus e a sua palavra, fala contra. Isso chama-se possessão maligna. A pessoa está possuída pelo mal. O mal influenciou a pessoa primeiro. Qual é a tática do mal? Qual é a tática do mal? Primeiro, o que o mal faz? O mal primeiro, ele chama a sua atenção. Tá certo? Ele te influencia. Ele chama a sua atenção. Entendeu? Primeiro, ele te atrai. O mal te atrai. O mal te atrai. Segundo, ele te influencia. Ele precisa botar um objeto para você olhar. E o inimigo sabe que é com o olho que é a porta para o engano na nossa vida. É o olho, é o primeiro. Ele te atrai e te seduz. Eu não sei se estou certo. Seduz, de seduzir. Terceiro, depois que ele te seduziu, que ele conseguiu te convencer e você caiu na sua armadilha, ele te expõe. Expõe. Ó. Depois que você está exposto, você tem vergonha de admitir que você caiu na armadilha do diabo. É aí que ele te ganha. O que Jesus falou? O diabo vem senão matar, roubar, destruir. Aí, ó, depois que ele te expôs, você entrou num estado de vergonha, você não tem coragem de admitir que você está errado, está em falha, o que você precisa melhorar. Ele vem o quarto passo. Desculpa eu falar aqui, talvez você pode achar que eu estou sendo radical demais. Morte. Te atrai, te seduz, te expõe e te mata. Primeiro você morre espiritualmente, perde o vigor espiritual, perde o ânimo de estar no meio do povo de Deus, acha tudo antiquadro. Qualquer palavra que se fala é antiquadro. Qualquer coisa você reclama. Isso o diabo já chegou em você, ele já está em você. Nesse tempo todo, eu estou com 31 anos de crente, só na Assembleia de Deus. Eu já vi de tudo.
essas coisinhas que eu vejo acontecer à nossa volta aí, isso é pouca coisa. E eu já vi de tudo. Crente endemoniado, opa, aos montes, já ajudei a expulsar. Então, quando o cristão cai nessa situação, que ele começa naquela indiferença, contestando, zangando, aborrecendo, reclamando, você imaginou? Quem era Pedro? Pensa bem comigo, Pedro merecia o posto que mereceu? Ele negou Jesus, mas Jesus deu um crédito para ele. Está entendendo? Paulo merecia o posto que ele mereceu? Ele tinha autorização, carta, para poder perseguir e matar os crentes, e agora ele é chamado para ser apóstolo. Que Deus é esse, rapaz, que faz um negócio desse? Para você entender os desígnios de Deus, você tem que entrar na sintonia dele, senão tudo você vai achar demais. O negócio não é assim não, para ser crente, não é esse negócio de banho-maria aí não. Esse mimimi. Ai, falou uma palavrinha ali, eu zanguei. Seja homem, rapaz. Seja mulher. Tenha firmeza. Que isso? Que tipo de pessoa é você? Então, cuidado com isso. Cuidado com a influência maligna. Vou deixar aqui como base 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Já que nós começamos a conversar, falando de outras coisas, acabei caindo nesse assunto, né? Que eu também queria falar com mais tempo. 1 Pedro 5, 8 é a base. Sede sóbrios. Pessoa que tá tudo despencando ao seu redor, mas ele está intocável. Ele não se permite ser atingido pelas ideologias, pelos os pensamentos, os falsos ensinamentos. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Tá certo? O tempo fecha aqui esse vídeo, fecha em 33:10. Quero te agradecer por ter me ouvido, tá certo? E assim Deus vai nos abençoando. Tem a outra palavra também que está escrito, Tiago capítulo 5, Tiago 4, verso 7. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Deus abençoe a tua vida e te dê a graça no nome de Jesus. Amém.